Com os seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai, mais uma vez na Tua casa, mais um culto, portas abertas, portas do templo abertas, portas dos céus abertas, janelas dos céus abertas. A cada vez, meu Deus, que nós nos voltamos para o Senhor. O Senhor é quem diz que nós nos voltamos para o Senhor se volta para nós. Quanto mais nós gastamos do nosso tempo, concentrados, meu Deus, voltados, meu Pai, no Senhor, mais do Senhor nós receberemos. E eu sei que estar aqui é uma bênção para cada um de nós. Porque quanto foi o tempo que nós corremos, mas corremos para outras direções. Corremos para pessoas, corremos para lugares, corremos para situações. Corremos, meu Deus, fugindo de algum lugar, de alguma situação, de algum problema. E hoje estamos aqui diante do Senhor. E agradeço até por aqueles que estão fugindo de algo, de alguém, mas fogem na direção do Senhor. Não fogem do teu propósito como a mulher de Ló fez, mas fogem para o Senhor, correm para o Senhor, correm para os teus braços. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude nessa noite a abrir os nossos olhos espirituais, porque se eles estão fechados, não é por causa do Senhor, não é por causa do que o Senhor fala, não é por causa do que o Senhor quer fazer, não é por causa da tua vontade, mas por conta, meu Deus, da nossa inércia, da nossa incredulidade, por conta, meu Pai, de não estarmos fazendo o que o Senhor já nos ensinou, nos orientou, e eu oro para que cada escama que ainda tem nos nossos olhos, que nos liquidam, meu Pai, ainda, que nos fazem rendermos-nos diante das coisas e das pessoas erradas, que elas caiam por terra agora em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e peço agora que aqueles que estão debaixo de opressão, aqueles que depois de um dia, meu Deus, tumultuado, atribulado, discussões, contendas, brigas, peso, inveja, olho gordo, palavras, meu Pai, que foram na direção dessa pessoa para enfraquecerem ela, quantos que aqui hoje já choraram, quantos, meu Pai, que já falaram que não deviam, que já reclamaram, que já blasfemaram, e eu declaro agora em nome de Jesus, Senhor, passa com teu sangue sobre cada um aqui agora. Em nome de Jesus, passa, Senhor, com teu sangue, porque eu declaro que toda opressão que está sobre a vida dessa pessoa para roubá-la, para impedi-la, meu Deus, de ouvir, de crer, meu Pai, de sair daqui levando o que o Senhor tem para ela. Não é o que eu tenho para ela, mas o que o Senhor tem para ela. Eu repreendo agora esse mal em nome de Jesus. Eu declaro, ele não tem poder sobre essa mente, não tem poder sobre o corpo dessa pessoa, que ainda que se arrastando chegou até a tua casa, não tem poder sobre o coração dela, para que de novo as emoções a roubem. Eu peço, Senhor, joga por terra agora, o que quer que esteja aí, roubando essa pessoa neste momento. Eu repreendo esse mal agora e ordeno, demônio, dessa mente, deste coração e desse corpo com esse peso sobre os ombros, essa dor de cabeça, essa dor nas articulações, eu te expulso agora e ordeno, sai em nome de Jesus. Senhor, passa com teu sangue agora do alto da cabeça até a planta dos pés dessa pessoa, porque eu consagro ela ao Senhor. Eu consagro a minha vida ao Senhor e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto. Eu peço que não esteja aqui, meu Deus, apenas aquilo que os meus olhos veem, que é o corpo dela, mas que esteja aqui, meu Pai, ela de forma integral, com o corpo dela, ouvindo a palavra, meu Deus, com o coração. Eu peço que não seja apenas os ouvidos que venham escutar, meu Pai, a mensagem, mas que o coração dela receba, e que a tua mensagem, não a minha, Senhor, a tua palavra, não, meu Deus, o preparo de homem, mas a tua palavra venha calar fundo no coração dela, para liquidar. Eu declaro hoje que as crenças limitantes que amarravam a vida dela, que ainda, meu Pai, tinha o poder de correntes, de segurá-la, de impedi-la de ir além, que caiam por terra em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar. Eu consagro ao Senhor esse culto,
Eu consagro, meu Deus, esse templo, peço que desde a calçada, meu Pai, tem gente que eu já ouvi história que chegou até a calçada e não conseguiu entrar na igreja. Eu não aceito isso, Senhor. Eu declaro que cada um que está a caminho vai chegar, vai entrar, vai ouvir, vai receber e vai ser abençoado. E aqueles que já venceram essa etapa, meu Deus, vão vencer todas as etapas aqui hoje. Vão escutar, vão ouvir, vão crer, vão processar a Tua palavra e vão sair daqui melhores do que entraram, em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, eu consagro a nossa vida ao Senhor. Estamos aqui. Que o Senhor use-nos, cada um de nós. Que o Senhor conte conosco para esses grandes projetos que o Senhor tem nos preparado para viver. Como nós ouvimos ontem de novo, desde dezembro o Senhor tem nos preparado para coisas grandes. O Senhor tem, meu Pai, nos colocado num programa de crescimento. E eu estou dentro dele. Declaro que cada pessoa, meu Deus, que veio, que ouviu a Tua palavra, que esteja dentro desse programa de crescimento. Nos inclua nos Teus planos, Senhor. Não nos deixa de fora dos Teus planos. Que o Senhor conte conosco, que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite, que o Senhor, meu Pai, nos abençoe. Eu peço a Tua unção e a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. E que o melhor, meu Pai, o Senhor esteja conosco, do começo ao fim, nos abençoando, conduzindo, meu Deus, que aqui eu diminua, que eu seja como cada um aqui que faça parte, mas que não seja o destino de ninguém, que não seja, meu Deus, a referência de ninguém, mas que o Senhor seja a nossa referência, que o Senhor nos conduza e que venha do Senhor a bênção para cada um de nós. É o que eu creio. Entrego nas Tuas mãos esse culto e a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém e amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023. A unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor. Eu governo. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Quem estava aqui ontem no encerramento e ouviu a palavra? Levanta a mão, por favor. Quem não estava e não ouviu a palavra, eu peço que você tire aí da sua... Nessa semana, né? Hoje não, porque até terminar o culto e você voltar, não vai dar tempo. Mas tira da semana aquele dia, aquele horário que você vai ter um tempo, já não faça assim não. Tá bom, depois eu ouço. Não faz assim não. Tira um tempo, marca na sua agenda, se você usa agenda, se você faz o lembrete aí no computador, no celular, qualquer coisa. Coloca o dia e o horário que você vai ouvir. É importante para aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem, como ontem ainda a bispa lembrou bem, desde dezembro que Deus tem nos preparado para viver. Então, e claro que essa palavra aqui, apesar de serem palavras que são buscadas, né, e separadas em datas diferentes, não é uma depois da outra, apesar de ser pregada uma depois da outra, né? Mas é incrível como Deus trabalha, e quando eu sempre falo isso, eu nunca pego um culto apenas, por isso que eu vejo a necessidade, né? A importância da gente ter uma vida contínua, em primeiro lugar nas coisas de Deus. Na vida da gente, tudo aquilo que a gente faz continuamente é o que vai dar resultado consistente. Você que é aquela pessoa que vai todo dia trabalhar, você vai ter o salário de quem trabalhou o mês inteiro. É ou não é verdade? Você vai um dia, 2, 3, você vai ter outro salário. Por quê? Faltou a continuidade. Você pega algo para fazer, você começa, faz um dia, larga, deixa para depois, não volta mais. Aquilo nunca termina. Aquilo nunca acaba. Na vida é a mesma coisa.
Você pega, você cuida de algo, aquilo vai te dar um retorno, vai te dar um resultado. E imagina então as coisas de Deus. Quando nós falamos de homens que tiveram uma história impecável, e quando se fala de impecável, vem dois nomes na minha cabeça: José e Daniel. Aí alguns vão dizer assim, esses homens, eles não eram comuns. Eles tinham um dom? Tinham. Deus mostrava coisa para eles que não mostrava para os demais? Mostrava. Mas eles tiveram que fazer a parte deles. Eles não tinham a Bíblia como nós temos. O que mantinha esses homens na condição de continuar ouvindo Deus para coisas sobrenaturais como eles continuavam ouvindo? A continuidade no relacionamento deles com Deus. Tem gente que ainda acredita, e nós vamos falar sobre isso hoje, né? Eu colocaria o nome desse culto como crenças limitantes. Porque são tantas que às vezes algumas já são inconscientes que a gente não entende porque que algumas coisas, apesar de a gente ter uma palavra como a de ontem, de Deus estar trabalhando para nos preparar para coisas grandes, para um projeto grande, o ano é um ano de governo, às vezes a gente está ali patinando, mas estamos em maio já, eu estou esperando, eu estou orando, olha, eu peguei aquela promessa que teve naquele jejum, olha, eu peguei aquela palavra para mim, era tudo que eu estava ali, estava acontecendo na minha vida, era o meu momento, e quando Deus falou, eu sei que Ele falou comigo. Amém. Mas às vezes tem algo que você não percebe, que te sabota, que está tendo mais poder sobre você do que a palavra. Que são essas crenças que, em vez de te impulsionarem, em vez de funcionarem como se fosse um pé nas suas costas, elas funcionam como se fosse um freio. E aí, na hora de você tomar decisões, de você agir, de você fazer, e muitas vezes, na hora de você continuar o que começou, é onde aparece o que mais, diga mais, eu creio. Porque a gente pode ir na igreja, você pode aqui agora, até falar uma coisa. Quanto tempo nós passamos aqui? Hoje, por exemplo, quem estava no culto da manhã passou 1 hora na igreja. Você que vai estar aqui agora vai passar 1h30, 2. E o resto do dia? O que vai prevalecer? Aquela 1 hora vai prevalecer? Aquilo que você falou talvez uma vez no dia? Ou aquela atitude que você teve, não, porque eu fui na igreja e eu fui chamado, a palavra me chamou para eu tomar uma atitude, eu dar um ato profético, eu dei. Então, mas aquele ato profético precisa ser acompanhado. E aí é onde a gente vê. O que sustentou José? O que ele acreditava. Ficou longe de todas as pessoas que ele conhecia, que podia ser para ele um suporte. Pai, mãe, que já tinha perdido. Os irmãos, que como se diz, por mais que ainda o invejavam, né, dos males, ainda eram menos piores do que outros, porque eram irmãos. Tinha ainda, vamos dizer, né, era para ter, pelo menos na teoria, uma consideração. Ficou longe de todo mundo. E aí, o que me sustenta? O meu relacionamento com Deus. O que fez aquele homem não se dobrar a outros deuses, a outra cultura religiosa? O que ele acreditava. E tem coisas que Deus planta em nós a semente, exatamente com esse propósito, para sustentar o que nós acreditamos. O José ele teve essa semente plantada naquele sonho, que não foi um sonho comum, não foi uma visão comum que ele teve, aquela de ter visto as 11 espigas se dobrando diante dele. Depois o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele.
Aquilo foi Deus mostrando, eu tenho um propósito para a sua vida. Então, o José, a gente vê, não tem tantas histórias, mas a única coisa que tem antes daquele período dele ser vendido foi esse sonho. Foi a maneira de Deus ter falado com José. Eu tenho algo grande com você. Então, ou você vai viver para isso, ou você vai viver para outras coisas. E aqui já cabe uma pergunta hoje. Se eu te pergunto, você está, não é vai não, hoje, você está vivendo para quê? A resposta que você dá agora, eu estou vivendo para isso. Tem a ver com o quê? Tem a ver com Deus, com algo que Deus já te falou? Com algo que Deus já te revelou pela palavra dEle? Que você estava naquele momento de busca, de jejum, de oração, e Deus foi lá e te disse, ó, isso aqui, eu tenho isso aqui com você. Tem isso aqui para você, eu tenho essa posição, eu tenho essa fé, eu tenho esse espírito, eu tenho esse propósito com a tua vida, você vai lá, você vai chegar primeiro, você vai romper, você vai preparar o caminho, você vai sustentar uma nação, você vai ser uma coluna da obra, você vai ser uma pessoa que vai desvendar segredos, você vai ser a diferença, vai ser o primeiro da tua casa de tantos. Não sei. Mas a gente sabe, quando Deus fala com a gente, Ele se apegou naquilo. Porque Ele lidou com ismaelitas, eles não mudaram José. Ele lidou com estrangeiros como ele, porque quando ele chegou como escravo, outros também existiam ali, e a gente não vê o José com um hábito sequer, não tinha nele ali algo que saiu dele, que então José pegou isso ali do ismaelita, pegou isso de tal nação que também foi escravizada, sei lá quantas foram. Porque o Egito era, já naquela época, o Egito era a potência do mundo. Então imagina quantos imigrantes tinha lá. Quanta gente de quantos países, de quantas línguas, de quantos povos. E você não vê o José se parecendo com um deles, como a gente vê depois lá o que aconteceu com os samaritanos, que era um povo misturado, que também tinha mistura tanto de Israel como dos outros povos com quem eles se ali misturaram, né, ao longo das gerações. Isso estou falando lá na frente já. Então não tinha o José, por quê? Porque ele tinha no que se apegar. Eu sonhei, depois desse sonho, está acontecendo isso comigo, então espera aí. Deus falou comigo ou não falou? Falou. Então se Ele falou comigo, isso aqui está acontecendo depois, eu devo chegar a qual conclusão? Que isso aqui está dentro do propósito ou está fora? Está dentro ou está fora? O que você acha? O que aconteceu com José estava fora ou estava dentro do propósito? Vai demorar assim, gente, toda vez? Não pode ser da primeira? Claro que estava dentro. Só que o problema é que às vezes a gente quer que o que está dentro seja agradável. O que a bispa falou ontem? O desconforto é a semente da excelência. Você quer ser excelente? Você tem que estar preparado para lidar com o desconforto. Logo depois do sonho, vêm os irmãos, já o maior presente físico. Olha como é que as coisas são contraditórias na vida de quem tem um propósito. Você precisa ter fé para passar por isso. Nós não temos registro que José ganhou um presente da importância, da imagem e do valor, como foi aquela túnica de cores, que era uma túnica de príncipe que ele ganhou do pai dele. Não ganhou outro presente daquele mesmo nível, pois foi aquele presente que desencadeou, veja que o presente estava à altura do propósito de Deus. O presente de quem não seria comum, de quem não seria igual, de quem seria ali cabeça, de quem estaria por cima. Mas a atitude dos irmãos completamente contrária. Então aí a gente vai no Jó, né?
eu recebo o bem de Deus, eu recebo o que é agradável, o que é gostoso, eu recebo a fama, eu recebo aquilo que a imagem é maravilhosa, mas quando vem a afronta eu não recebo, aí eu estou fora do propósito, aí é demais para mim? Não. Então o José nos ensina que para receber a coroação, o presente, a honra, mas também para passar pelo processo, nós temos que ter a mesma fé. E o que quer dizer a fé? Fé não é um sentimento. Fé é a atitude que a gente tem diante de cada situação. Recebi a túnica, estou recebendo presente, então tenho humildade para receber o presente, para ser honrado, para ser promovido, para ser reconhecido momentaneamente, pontualmente, tenho. Mas aí vem oposição, vem afronta, vem luta, vem injustiça. Eu tenho fé também para passar por isso, porque essa é a parte desagradável. Essa é a parte desconfortável. E se eu não passo, se a minha fé, ela não é aprovada nessas coisas desconfortáveis e desagradáveis, eu nunca vou atingir a excelência. E o propósito de Deus, para aquele que está com Ele, tem que ter excelência. Não importa o que você for fazer. Não importa se você for ser o primeiro do Egito, não importa se você vai ser o rei de Israel, não importa se você vai ser aquele que vai vencer batalhas, não importa se você vai ser o Moisés em cima da colina ou se você vai ser o Josué lá embaixo, no vale. Uma coisa nós vemos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus trabalha para que cada um de nós viva, tenha excelência. E para que você tenha excelência na sua vida, você precisa amar os processos. Amar não quer dizer gostar, desejar eles. Mas amar é a atitude certa. Por que o José se sustentou? Como depois o Daniel, como eu disse, os dois que eu vejo, essa palavra impecável, na atitude, na conduta, são os dois. Por que eles se mantiveram? Porque havia esse amor. Quando você ama o processo se transforma em progresso. Quando você reclama do processo, quando você murmura do processo, quando você acha que não vai aguentar, não é para mim, é demais para mim, será que Deus não está me vendo? Você não sai do processo, nunca vira progresso. Está entendendo? Sempre aquela história, estou passando, estou perdendo, não vem a hora, não. Quando você ama, que é a atitude certa, não, Deus está nisso. Deixa eu olhar com o olhar certo, o que isso aqui está me acrescentando, está me forjando, está me tornando rígido para aquilo que eu tenho que ser rígido, está me colocando num outro nível de resiliência, de resistência. Se eu falasse aqui, se eu tirasse, não dá para fazer isso, mas se eu tirasse Deus aqui, da vida de cada um aqui conseguiria reconhecer que teve coisas que se não fosse o que passou, não chegaria onde chegou. É ou não é verdade? Eu estou tirando Deus. Sabe aquelas coisas que na época você fala, era duro, era difícil, era um fardo, beirava o insuportável. Mas se não fosse aquilo, você não estaria onde você está hoje. Se não tivesse escalado aqueles degraus, se não tivesse forçado mais tua perna para levantar, para subir o próximo degrau, não tivesse fortalecido teu braço para pegar aquele peso maior, não tivesse trabalhado ali a tua personalidade, o teu orgulho, você não teria chegado onde chegou. Aí você coloca isso então num nível muito superior, que é você colocar isso em Deus. Não fazer porque não tem opção, não fazer porque não tem outra escolha, mas fazer porque sabe que Deus está trabalhando e vai usar isso para aquilo que Ele tem com a sua vida lá na frente, como foi com o próprio José. Lá na frente o José, o que a gente vê? Os irmãos dele, quando chegaram para pedir comida, trocar prata, trocar ouro por comida, e se depararam com o governante do Egito, que era eles não sabiam. Quando ficaram sabendo que era o José, eles pararam de se preocupar com a fome, com a comida, e aí eles começaram a temer a retaliação do José. Olha a diferença de quem amou o processo
e progrediu. Não apenas viveu aquele tempo, mas aquele tempo foi uma escola. Aquele tempo fez parte, né, de ser um professor de vida. Não, eu estou com Deus, Deus está nisso, eu cresço com isso, eu amo o Senhor, e eu amo o que o Senhor está fazendo na minha vida. Os irmãos temiam agora, o que ele vai fazer com a gente? Vai nos matar, vai nos escravizar, vai fazer alguma coisa. Ele disse assim, não se preocupa com isso não, gente. Eu sei que vocês foram apenas ferramentas para que se cumprisse um propósito maior para um remanescente, do qual vocês fazem parte. Você não vê um pingo, uma gota de ódio ali. Uma gota ali de sentimento, porque vocês fizeram comigo. Você não vê, sabe aquela, que muita gente ainda tem aquela coisa de que, porque eu lembro ainda, olha aqui as marcas, eu lembro que você fez comigo, que estava acontecendo. Não, o Senhor trabalhou nisso, para que se preservasse um remanescente, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Vamos olhar para onde eu estou hoje. A vida que eu tenho, o que Deus fez comigo e por meu intermédio, agora eu vou cuidar de vocês. Isso tem que explodir a mentalidade de alguns de nós, que ainda está, preso a, não, porque lá atrás, aquelas histórias que a gente fica contando, fica até cansativo. De, minha mãe não foi, meu pai, porque eu não tive isso lá. Não, tire isso aí, vira essa página da sua vida. Até porque falar disso, ficar preso a isso, lembrando disso, não te leva a lugar, não leva. E você tem que saber o processo, cada um tem o seu processo. Agora, tem gente que com a fé transforma o processo em progresso. E tem gente que está tendo a oportunidade pela fé, mas vai ficar no processo. Não tem gente que fala aí há 10 anos, há 20 anos, há tantos anos que está no processo? Tem, por quê? Porque não deu a Deus ainda o que tem que dar. Não teve aquela atitude, está presa ainda. A pessoa não tem escolha, porque quando você conversa com ela, chega perto dela, não, porque tal, não sabe o que saiu de José. Então você quer saber qual é a tua fé? Quando você é apertado, o que está saindo da sua boca? Jesus disse, não se preocupa em comer carne de porco, não se preocupa se você está comendo tal comida, né, se tem essa erva, aquilo, né, qual animal que você está comendo aí, não. Se preocupa com o que está saindo do seu coração. Para aqueles que às vezes perguntam, né, de vez em quando tem alguém que pergunta, pode comer carne de porco? Sempre tem alguém que pergunta, então está a resposta aí, tá? Não se preocupa tanto se você está comendo feijoada, alguma coisa ali, você vai para o inferno por causa disso. Ou, porque isso aqui que eu comi, me falaram, porque tal pessoa de tal igreja, tal. Jesus disse, não eu. Não se preocupem com o que entra. Né, que o estômago faz o trabalho dele, depois vocês vão expelir isso aí, Jesus disse. Se preocupem com o que está saindo da boca, porque o que sai da boca procede do coração, e do coração procedem saídas de vida, para a vida. Então você é aquela pessoa que alguém do passado, alguém que te causou, alguém que te injustiçou, chega perto de você, você começa a soltar, o que tem na sua vida? Não tem uma pessoa que recebeu o amor de Deus, que recebeu o perdão de Deus e que perdoa e que ama. Quem é amado, ama. Quem foi perdoado, não, eu perdoei, mas não esqueci. Ninguém esquece. Não está escrito que você vai esquecer, Deus esquece, que é o melhor, é ou não é? Graças a Deus, obrigado Senhor, que o Senhor esqueceu. Você não vai esquecer. Mas não está escrito que você precisa lembrar, falar, trazer de volta isso. Vamos, em nome de Jesus, eu declaro que esse ponto agora está sendo uma página virada na vida de alguns. Tem gente que tem que estar ouvindo isso aqui agora e pensando, cada vez que eu falei, cada vez que eu remexi,
que eu pesei a vida de alguém pelo que fez comigo, por como me tratou, pelo que não fez, pelo que não me deu, pelo que não me ajudou, pelo que foi injusto, tal. Eu não cresci com isso. Eu não avancei nada com isso, e eu não fui, por Deus, ali aprovado. Aprovado foi José, e eu quero ser aprovado, então eu não vou mais ficar falando para pessoas que fizeram, se é meu pai, se é minha mãe, se é alguém que eu trabalhei, se é alguém que eu estudei, se é alguém que fez mal para mim. Vira essa página. Porque isso não acrescenta a sua vida, isso está mostrando que você está preso ainda a esse tempo. Que você ainda sente. Ah, mas eu sinto. Então pare de sentir. Porque isso te enfraquece. Isso mostra que você não está focado no propósito de Deus. E se você não está focado, a tua força está se esvaindo. O momento que você devia estar dando uma declaração poderosa, para Deus poder honrar você com aquela declaração, você está fazendo uma murmuração. O momento que era para você estar em espírito, ali, preparado para coisa grande e relevante, você está na carne, sentindo mais daquilo. Você não é grato às vezes, porque Deus, se Ele permitiu e você passou, mas Ele também te sustentou. Feridas, como as da pele, fecham. O que fica é aquela história. Vão-se os anéis e ficam. Então agradeça pelos dedos que ficaram. Está entendendo? Opa, graças a Deus, obrigado, Senhor. O meu anel, perdi e tal. Vai lá, trabalha, compra outro. Graças a Deus que ficou o dedo. Porque você pode colocar quantos anéis você quiser depois. Não fica reclamando, lamentando pelos anéis. Isso nem é bíblico, mas vão-se os anéis. Não lamenta o anel. Agradeça pelo dedo. Então, essa postura de José, até antes da gente entrar na palavra mesmo, ela tem que ser um norte para pessoas que ainda não estão dentro desse trabalhar de Deus para esse tempo que a gente vive. Porque se tem uma coisa que a gente tem ouvido aqui nesse altar, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é que a gente não pode mais ser o tipo de gente que fica detida por sentimento. Que volta e meia alguma coisa acontece, não, chega, acabou, não fala mais disso. Isso aqui não domina mais a minha vida. Isso aqui não tem poder, eu vou ser um José. Passei já, graças a Deus. Deus me sustentou. Deus me manteve vivo. Deus fez eu ver o que não fazer com os outros. Eu fui sábio porque eu aprendi com os erros dos outros, com as atitudes dos outros, o que eu não devo fazer. Não devo fazer com os meus, com a minha família, não devo fazer com o próximo, não devo fazer com o distante. Esse tem que ser o aprendizado, e não ficar, mais. Pode ver, você não vai ver uma pessoa. Esses dias eu fiz uma lista, por minha conta. Teve uma palavra aí que a bispa trouxe, e depois dessa palavra, eu fiz uma lista. Até para fazer uma estatística. E nessa lista eu coloquei as 10 pessoas de toda a nossa igreja, que eu conheço. As 10 pessoas que eu considero, pelo que eu conheço, então gente que eu conheci, que eu tive um pouco mais perto, que eu vejo e penso, essa pessoa é muito abençoada. Então fiz uma lista. E comecei a analisar uma por uma. 10 pessoas. Algumas coisas eu vi semelhante em todas elas. A primeira, são pessoas contínuas na igreja. Não é gente que vem tipo à ceia, depois aparece de vez em quando, depois fica um tempo sem vir, não tem aquele compromisso. Sabe, não, vem um mês, depois não vem outro, vem num dia da semana, na outra já não vem, e tal. Não, é gente contínua.
Primeira coisa. Eu não estou falando mais abençoada só financeiramente. Estou falando de gente que é abençoada. Você vê que todas as áreas da vida tiveram mudança. Gente que está bem financeiramente, mas que a família está bem, que foi curada. Gente que tem uma outra vida, que você vê a pessoa lá atrás, quando chegou, e vê hoje a outra pessoa. Então, a primeira coisa, essas pessoas são contínuas. Segunda coisa, essas pessoas, você não ouve elas. Por isso que eu peguei gente que eu conheço um pouco mais, gente que eu já conversei outros assuntos, além de um atendimento, além de uma orientação, que eu já tive mais contato, e gente que eu não lembro de ter ouvido esse tipo de murmuração. Gente que sofreu traumas, gente dentre essas que sofreram abusos, gente que teve perdas consideráveis, gente que teve problemas assim, familiares de raiz, né? Gente que tinha morto e enterrado em cova rasa, que precisou depois ir lá e fazer o enterro certo, mas não é gente que ficava falando disso. Gente que volta e meia, não tive isso. Me prejudicaram. Fizeram. Sabe, não é gente que reclama. Então eu colocaria essa parte, gente que não reclama do que passou. Passou. E o que passou, passou. Está entendendo? O que passou não ficou. Mas não marcou essas pessoas? Claro que marca. Todo mundo que teve um trauma ficou marcado pelo trauma. Todo mundo. Se você já viveu um trauma, um abuso, perdeu uma pessoa na vida que é uma pessoa importante, não tem como isso não te marcar. Todo mundo é marcado por isso. Mas uma coisa é eu ter sido marcado, outra coisa é eu carregar aquela marca e lembrar dela todo dia. Está entendendo? E terceiro, todas essas pessoas são liberais. Não eram. Mas são pessoas que aprenderam com a palavra. Igual José. José não era avarento. Não era aquele homem mesquinho. Não, vou guardar, vou segurar. Quando ele teve que guardar, ele guardou. Mas quando ele teve que abrir a mão, ele abriu também. Foi assim ou não foi? Então, eu nem pego José como exemplo, mas quando eu peguei essas pessoas, eu fiz... Tem outras características, mas aí depois uma tem uma mais, outra tem uma um pouco menos, outra tem uma diferenciada, mas essas três características eu vi nos 10. Então pensei, isso aqui não é coincidência. Isso aqui é uma regra. Você quer ser muito abençoado? Não dá para você fugir disso aqui. Então eu não sei qual área da tua vida dessas três que eu falei agora, que está mais deficiente. Se te falta continuidade com as coisas espirituais, então estabeleça continuidade. Eu não estou dizendo, eu não consigo estar na igreja todo dia, tá bom, mas estabeleça o teu compromisso com Deus. Você vai vir todo dia? Amém. Você vai vir o quê? 5 vezes por semana? 4 vezes por semana? 3 vezes por semana? 2 vezes por semana? Mas você tem que ter um compromisso com Deus. Porque pensa bem, fora de Deus, você não tem compromissos? Tem ou não tem? É difícil alguém aqui, por exemplo, que não tenha 2 vezes por semana compromisso de trabalho. É difícil. E o que você tem de compromisso, você faz o quê? Tudo que aparece você troca, adia, desmarca, joga para frente. Hoje não dá, é assim que você faz no seu trabalho? É ou não é? Vocês foram tímidos para responder agora, né? Que você já sabe que eu joguei um verde, né? Você não faz assim no trabalho, por que faz assim com Deus? Eu vou, mas hoje não dá. Hoje eu não... hoje eu estou cansado. Quando a gente está cansado, a gente não trabalha do mesmo jeito? Quando você acorda mal, você não vai para o trabalho do mesmo jeito? Mas hoje está chovendo. São Paulo é um caos. Não adianta, eu vou para o trabalho. Tem greve do metrô. Tem isso. Tal coisa aconteceu no caminho. Você vai.
Então, quando eu falo de continuidade, alguns, mas é tudo isso, não é tudo isso. As coisas não acontecem por acaso. Quem acredita nisso ainda, inclusive nas coisas de Deus, está completamente enganado. As coisas são provocadas, a gente vê isso na Bíblia. Deus chamava alguém, aquela pessoa, se ela continuava tendo a mesma atitude de antes, que é o que nós vamos ver agora, a vida daquela pessoa ia até um ponto. Quando aquela pessoa rompia com o que faltava, a vida dela também deslanchava. A vida dela também rompia. Os resultados dela também eram diferenciados. E é isso que todos querem. Você não está aqui numa segunda-feira à noite para ter os mesmos resultados que você tinha antes. Essa é a verdade. Só que aí quando você ouve, então muda isso aqui. Não, eu achei que era mais fácil. Você já está aqui. Não é tão difícil, como Moisés diz, o que hoje lhes estou ordenando fazer não é difícil demais. É que às vezes para as coisas de Deus, principalmente aquelas que não nos oferecem um prazer imediato, ou um retorno imediato, a gente já coloca, não é bem assim, não, vou colocar força. Vou começar isso aqui para nunca mais parar. Minha vida com Deus, meu compromisso com o Senhor, eu coloco a mão para nunca mais tirar. Vou estabelecer com Deus para nunca mais retroceder. Então aí você vê pessoas, tem gente que vem também. Você pode dizer, eu já vi gente que veio, venceu, deu testemunho, depois saiu. Eu já vi gente que veio, foi curado, depois voltou. Tem, mas tem gente que está 5, 10, 15, 20 anos. Eu estou falando só dentro deste ministério abençoado, que cada ano você ouve aquela frase, seja no testemunho do final do ano, seja quando a pessoa conta, ela fala, esse foi o melhor. Está aí. Então, isso não é porque Deus escolheu aquela pessoa, mas isso é porque aquela pessoa se fez escolhida. Porque aquela frase que todos nós conhecemos, muitos são chamados, mas poucos. É Deus que escolhe ou sou eu que me faço escolhido? Eu que me faço escolhido. Deus chama. Anderson, vem. Fulano, vem. Fulana, vem. Fulano, a mesma palavra para o fulano ali que está abençoado é para você. Fulano, a mesma palavra para aquele ali que está, você olhou para a vida dele e falou, olha que vida, é para você também. Mas nem todos entregam para Deus aquilo que podem, aquilo que devem entregar. Entregam o que querem. E o que querem entregar para Deus não corresponde ao que querem de Deus. Eu quero dar pouco para Deus, pouco do meu tempo, pouco da minha vida, pouco sacrifício, não quero mudar muito do jeito que eu estou vivendo a minha vida, do jeito que eu estabeleci, mas quero tudo de Deus. Não, você quer tudo de Deus? Então dê tudo de você. Dê mais do que você está dando, você vai receber mais de Deus. Mais inteligência, mais sabedoria, você vai ter mais força para lidar com situações que hoje ainda você está vacilando, que você está perdendo, a própria tentação vai ser superada, e não mais vai te superar. A gente precisa orar até pelas tentações, como a gente tem aqui toda semana, eu repito esse versículo, Senhor, me ajuda a vencer as tentações. A Bíblia diz, olhai, orem e vigiem para que vocês não caiam em tentações. Quantos que depois essa palavra que a gente teve ali no começo do ano, começaram todo dia a orar, Senhor, essa tentação que não deixa eu cair. Não caiu mais. Não caiu mais na pornografia, como caía antes, todo dia. Não caiu mais naquele endividamento que fazia desnecessariamente para manter uma imagem. Senhor, eu quero, estou com vontade, assistindo comercial, vindo na internet. Não é para mim. Me ajuda a não cair nessa tentação. Opa, eu estou focado em Deus. Não deixa eu mentir. Qual tentação? Senhor, eu minto por coisa pequena, eu minto para alguém ver uma coisa em mim que eu não tenho, eu minto em coisa que eu não preciso. Não que precisa mentir, mas tem mentira que você conta e te livra. Tem mentira que não serve para nada. Tem mentira que as pessoas contam que quem está do lado pensa, para quê? Qual o perigo, qual a situação? Quer dizer, a pessoa é tão fraca que ela tem que contar algo diferente. Mas aquele que está orando, Senhor, me
ajuda, me fortalece para que eu não caia mais nessa tentação. A tentação da procrastinação. Quanta gente que começa um monte de coisa no dia, quando olha para trás, todas elas estão inacabadas. Começa, Senhor, me ajuda a não cair na tentação, não pegar o celular na hora errada, não ficar conversando com gente no caminho, fazer igual o Eliseu falou para fazer o servo dele, quando foi ali acudir o filho da sunamita. Lembra que ele falou? Se alguém te cumprimentar, não cumprimenta. Se alguém vier conversar com você, não conversa. Por quê? Você tem uma missão. Então sai daqui, pega o cinto, aperta e vai até lá. Você tem que falar com quem? Qual a próxima pessoa que você vai conversar? O filho da sunamita vivo. Então essa é a tua missão. Vai lá, ressuscita ele e conversa com ele. Mas se alguém no caminho te parar, gente que você conhece, gente... Opa, não é isso. A gente precisa pegar isso. Tem gente que precisa disso. Eu me perco, eu me distraio, eu começo um negócio, a hora que eu vejo está tudo inacabado, eu não termino nada, aí eu estou infeliz, eu estou descontente, né? Minha vida está uma bagunça, não tem uma área da minha vida que me satisfaz. Por quê? Porque nada ainda te deu resultado. Então, Senhor, me ajuda, não me deixa distrair. Eu oro pedindo, Senhor, não me deixa distrair com tal coisa. Não me deixa viver apenas para resolver e acudir coisas urgentes. Tem coisas urgentes que você não tem opção, mas não dá para viver só de forma reativa, né? Só para corrigir coisas, só para lidar com um problema, não. Você tem que ter, investir e colocar força nos teus projetos. Não, eu vou fazer isso aqui, começa, vai. Opa, aparecendo, não, coloca força, Senhor, me ajuda. Agora não, depois eu estou focado, estou num grande projeto, não posso parar. Não, eu tenho tempo, eu tenho hora, eu tenho destino, eu tenho compromisso, agora não. Quanta gente que hoje não está no culto? Porque alguém apareceu, uma mensagem do WhatsApp, fulano, você pode falar? Posso. Tocou o telefone, está até agora. Quantas pessoas que estavam vindo, parou para ver aquilo que não devia? Estava ali para algo e aquilo se desviou. Quantas pessoas têm histórias que se contar você vai falar assim, não é possível, não deve ser verdade isso. Assim, uma coisa tão pequena, tirou de uma pessoa uma coisa tão grande, tira. E como é que eu venço isso? Crendo, Senhor, me ajuda. Eu não sou essa pessoa ainda, mas o Senhor pode me ajudar agora a não me distrair, a não me perder, não me afastar do propósito. Eu não tenho vontade de tal coisa, mas, Senhor, me coloca aqui focado. Eu não tenho vontade, não está dentro de mim esse desejo, mas eu sei que é o que o Senhor tem comigo. Eu não tenho prazer em estar aqui. Você acha que José tinha prazer em estar no Egito? Principalmente no começo. Você acha que havia prazer ali, de alguma maneira? Você acha que havia prazer nele em estar ali? Não tinha. Mas se foi para cá que Deus me mandou, se foi para cá que eu vim, tem propósito nisso. Deus me plantou aqui. Então alguma coisa Ele tem comigo aqui. Vou pagar o preço. E o primeiro preço que eu pago é em Deus. É dar a Deus o que Ele quer. O que eu tenho que dar a Deus? Fidelidade. E cada direção que você ouve, a partir do momento que você sabe, você cumpre, você é fiel. Você passa por cima daquilo, você está agindo com infidelidade. Por que muitos falam, não sei onde eu estou errando? Você já sabe o que fazer e não faz, não cumpre. Já aprendeu a lidar diferente do que sempre lidava. Aprendeu, como eu estou dizendo, a não ficar reclamando, não ficar olhando para o retrovisor, para trás na sua vida, e murmurando, e colocando a culpa em alguém, a responsabilidade da sua vida em alguém, mas até hoje tudo é porque o fulano, porque eu não tive isso, porque eu fui traído, porque tal pessoa não me deu, porque tal pessoa fez eu perder tempo. Fez perder tempo, Deus te faz recuperar o tempo, você não vai voltar lá. Mas em Deus, a Bíblia diz que nós somos restituídos. E restituir-vos-ei os anos que foram roubados, o tempo que foi roubado pelos gafanhotos, a locusta, o pulgão, a oruga. Quer dizer, o que você perdeu por um lado, principalmente aquilo que a gente perdeu sem conhecimento, na inocência com relação à palavra,
Se você se mantém focado hoje, quantas histórias e testemunhos que a gente ouve, isso tem que acender a sua fé. De você pegar alguém e falar, olha, aquela pessoa lá, ela passou algo parecido comigo, depois ela creu, ela foi, ela não ficou pensando naquele tempo, quantos anos ela tinha quando ela começou, o que ela começou a fazer, se aquilo era pequeno, se aquilo era minúsculo, insignificante, mas ela fez, pegou e se envolveu com aquilo e deu condições a Deus, foi abençoada. Se Deus fez uma vez, Ele faz de novo. Se Deus abençoou uma pessoa, Ele vai abençoar você se você crer. Vamos aqui para Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Não é por acaso que Deus fala o que Ele fala. Deus falou para o Abrão não muitas coisas. E Ele não cumpriu com todas, mesmo não sendo muitas. Deus não falou para Abrão, por exemplo, Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus servos, sai do meio dos teus bens e vai para onde eu te mostrar. Não. Ele não falou nada para ele sobre o que ele possuía e sobre os servos que ele tinha. Mas ele falou sobre qualquer parente dele. Deus não abriu exceções para o Abrão. Abrão, não leva todos, leva só alguns. Abrão, leva só um. Deus não abriu exceção. Mas o Abrão se deu essa exceção. Primeiro a Bíblia diz, tem 2 versículos falando coisas diferentes, mas não são diferentes. É que uma foi, na verdade, a confirmação ou complemento da outra. Primeiro está escrito que e Ló foi com ele. Está escrito assim, aqui, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Depois já está escrito, Abrão levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló. Então, para alguns que poderiam dizer assim, não, mas não foi o Abrão, foi o Ló. Mas o Abrão aceitou. Então dá na mesma. Para aqueles que às vezes querem encontrar uma brecha, Deus não é juiz e nós somos advogados, e a gente está num tribunal para ver quem vence. Você está entendendo? Não existe isso com Deus. Não, mas Deus vai me entender, porque o Ló não fez o que o meu pai Terá fez. Deus falou, sai. Sai dessa terra. Então essa terra, não. Sai do meio da tua parentela. Então parente, não. O restante que Deus não falou, então é sim. Está entendendo? Mas o que Ele falou que não é não. Então a gente precisa pegar isso. Porque tem coisas que Deus já falou. Falou comigo. Falou com você. E de repente você foi igual um advogado perspicaz ali que, Senhor, mais, não é o mesmo, está aí. Um dos motivos que o Abrão levou o Ló, ele não tinha filho. E o Ló poderia ser o herdeiro dele. Porque pelo menos era alguém da família.
mas Deus não via dessa forma. E aí agora eu te faço uma pergunta. O que como Ló, alguns aqui já fizeram, o que como Abrão aqui, alguns já fizeram, que pensaram, e Deus já deixou claro para você na palavra, eu não penso assim. Você pensa assim, eu não penso. Eu estou falando que tem coisas que a gente... Eu não acredito que é difícil uma palavra que a gente esteja ouvindo pela primeira vez. E eu não digo a palavra pregada. Eu creio que quando a gente está num culto, numa reunião, num momento em que a gente se dispôs a ouvir algo de Deus, é difícil alguma coisa ali estar sendo inédita. Porque eu acredito demais que tem coisas que Deus fala primeiro só com a gente. Às vezes numa pergunta que a gente faz numa oração. Às vezes a gente tem uma dúvida e fala com Deus e ora, mas alguns não têm fé que Deus fala consigo apenas. Que a pessoa às vezes ela tem algo que parece um pensamento, algo que parece um impulso dela, que é Deus falando. E muitas vezes precisa de um culto para a pessoa saber, isso aqui é igual aquilo lá que eu ouvi, aquilo que eu percebi, aquilo que eu senti, aquilo que eu pensei. Então é Deus mesmo. Então essa é uma pergunta importante, que responde a alguns. O que você já pensou, quis, até gastou orações para que Deus fizesse uma exceção, e Deus já deixou claro para você. Para mim, isso não é uma exceção. Volta para a palavra que eu dei. A palavra que eu dei é saia. Não é sai mais ou menos. Não é sai só de uns. Não é sai só metade. É sai. Sai da tua parentela. Sai. Mas o Abrão levou o Ló. O que aconteceu? Vamos para o 13. 13:3. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Olha isso aqui agora. E onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Olha aqui, o Abrão, está escrito que ele voltou para esse lugar, já tinha estado neste lugar antes. Agora ele volta para esse lugar. E ali, quando ele volta, ele invoca o nome do Senhor. Quer dizer, ele teve um momento ali de busca, de adoração, de se voltar para Deus. E aí depois do versículo, aí está escrito assim, Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Veja que não fala nada, do 4 para o 5, não fala nada do que Deus fez, do que Deus respondeu à oração, à invocação do Abrão. Abrão invocou a Deus, adorou o Senhor, fez algo ali que não foi comum, está registrado. Então, ele chegou, parou e Senhor, e a gente não sabe exatamente tudo que ele fez, mas algo ele fez para Deus. E não está escrito que Deus respondeu ele, que Deus falou com ele, que Deus apareceu para ele. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram.
Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Olha aqui agora, 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Teve uma oração do Abrão aqui? Você está vendo alguma oração aqui? Eu li continuamente para depois... Pulou o versículo que Abrão orou de novo. Teve outra oração do Abrão? Diga, Deus não responde perguntas. Diga, Deus responde o quê? Deus responde respostas, Deus responde ações, Deus responde obediência. O Abrão aqui invocou o nome do Senhor. Eu estou falando do Abrão. O homem que Deus tinha um propósito, chamou, separou. Está escrito aqui, ó, eu li contínuo para ninguém. Ah, não, mas ele pulou o versículo. Não, do 4 ao 14. Nem ia ler tudo isso, mas li para você ver. Quando ele invocou o Senhor não respondeu. Por quê? Porque ele tinha uma palavra para cumprir ali. Cumpriu a palavra? Não. Estava o Ló ali ainda. Ele estava cumprindo parcialmente. Não era como Deus tinha falado, mas como ele quis cumprir. Faz toda a diferença. Aí vai o Abrão e se separa. Para mim, a resposta de Deus foi aquela desavença. Uma situação como essa, de alguma maneira, ela é agradável? Uma desavença? Você tem uma briga de família? Você tem aquela discussão, aquela coisa desgastante, e discute, e você vê um de um lado aborrecido, outro emburrado, você percebe que o clima está pesado, está tenso. De alguma maneira isso é agradável, gente? Não. Mas foi uma resposta. Porque essa resposta fez o Abrão se mover. E eu vejo quantas coisas, às vezes, as pessoas não entendem. Que só estão como estão para que você se mova como já poderia, como já deveria ter se movido. Mas não vai ser agradável. Antes seria agradável? O Ló, não, deixa eu ficar, eu quero ir, eu vou com você. Não, é desagradável. Mas é isso aqui para todos nós aprendermos. Se lá atrás o Ló, não sei se ele pediu, não sei se ele insistiu, não sei se ele ficou ali, mas digamos que ficasse. Seria desagradável, não seria aquela despedida? Ter que separar do sobrinho, uma vida junto, a caminhada até Harã junto, eles saíram lá de Ur dos Caldeus, e ali, não sei quantos anos, talvez desde o nascimento do Ló, ali, o Abrão até sendo uma espécie de pai para ele, não sei, mas seria desagradável. Mas agora que não foi muito mais agradável? Não foi muito mais pesada a situação? Muito mais. Isso aqui é para nós aprendermos. Tem coisa que a gente está olhando agora e está cego. Porque se olhar bem vai ver que quanto mais tempo isso ficar, pior vai ficar. E a gente está esperando que alguma coisa se mova no universo, assim, que Deus faça alguma coisa para ficar leve, aí eu tomo uma atitude. Ah não, ou Deus tira o Ló. Deus não tirou o Ló. Mas Deus permitiu uma desavença. Discussão. Peso. Como a gente precisa ter esse discernimento. Eu queria que o Ló fosse embora sozinho agora eu percebi que eu devia ter mandado ele embora, que eu não devia ter deixado ele vir, agora ele veio. Senhor, faz o Ló ser tocado, faz ele ir embora, faz ele... Não, você tem que participar disso. Porque essa escolha, essa atitude, essa ação sempre esteve nas tuas mãos. E é obediência. Quantos aqui estão por isso? Estão por uma despedida, estão por uma atitude, sabe, agora não é parcial, agora é integral. Não vou mais ficar, sabe, até um pouco, não, vou cortar isso aqui, vou tirar, vou me afastar disso aqui. Vou parar de usar esse método, o pouco que eu ainda uso, vou confiar em Deus. Vou começar como eu devia ter começado.
comecei e perdi tempo fazendo de um jeito estranho para Deus. É acender o fogo estranho que o Senhor reprova. Não, não quero. Se Deus dá o meio, se Deus dá a fórmula, faz do jeito de Deus. Porque quando Abraão invocou a Deus, não aconteceu nada. Quando ele despediu Ló, o Senhor vem e fala com ele: essa terra que você está aí, pode percorrer ela, vai de alto a baixo, de leste a oeste, pode percorrer toda ela, porque toda essa extensão que você está vai ser tua. Ali algo foi estabelecido na vida do Abraão, por conta da resposta dele. Porque ali ele tirou algo que ele devia ter tirado já há um tempo. E aqui? Quantos têm algo ainda que está, sabe, é uma coisinha aqui, começou, fez bem, como eu estou dizendo, ouvi uma palavra, não, eu comecei fazendo certo, estabeleci isso com Deus, vou fazer do jeito de Deus, mas aí começou a misturar, porque o Ló foi uma mistura, ele misturou o contaminado com aquilo que era para ser puro. O Ló era contaminado, tanto que a primeira escolha que o Ló tomou sozinho foi para qual lado? Sodoma. Ló foi atraído por aquilo que já estava dentro dele. Ou seja, ele saiu de Arã, de Ur, mas aquilo não saiu dele, igual o povo de Israel lá na frente. Às vezes a gente quer ser Deus na vida das pessoas. Não, porque o fulano, eu quero ajudar ele. Não queira ajudar ninguém, ajude. Mas ajude como um instrumento. Não ajude como quem tem poder para mudar pessoas. Ajude como quem é um instrumento. O que é um instrumento? As coisas, o tempo, a mensagem, o dinheiro, o conselho passa por você. Tá, Deus me deu condição de eu ajudar o fulano. Ajuda. Deus me deu uma palavra para eu falar para fulano. Fala. Ah, Deus me deu condição de eu semear na vida. Vai lá e semeia. Mas não vai além do que Deus te mandou também. Porque aí você pega um fardo. Jesus disse assim: o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Pega de mim. Se você pegar o de Jesus, você vai ter uma vida. Mas se você pegar outro fardo, ele vai respeitar a tua escolha, ele vai deixar você carregar o que você quiser pegar. Está entendendo? Você quer pegar um fardo pesado, você quer pegar um Ló, Deus não vai dizer para você, ele não vai pegar o Ló assim e vai tirar, ele vai dizer: não pega, sai. Se você não sair, igual foi com Abraão, ele vai respeitar a tua decisão. Só que a tua decisão tem as consequências que Deus falou que ela teria. Foi imediato. De novo aqui, eu vou repetir essa história. Não tem coincidência. As coisas são provocadas. O Abraão, quando ele foi lá e pagou o preço, Ló, chega. Vai para o outro lado. Escolhe o lado que eu vou para o contrário. Foi, e o Senhor falou, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, não está por acaso. E aí eu fico pensando, quantas pessoas que estão por esse depois aqui, ó. Rompa com isso. Faz certo. Não mostra para a tua família que você fez, mas Deus sabe que você não fez. Não mostra na igreja uma imagem, que de repente você chega na porta, no estacionamento, ou aqui, você vai num grupo aí, você vai no trabalho tal, nos trabalhos, enfim, que tem, da sé, do asilo, do orfanato, o trabalho das mulheres, você mostra uma coisa para aquele grupo de repente, fala, ou conta um testemunho, ou fala, eu sou isso aqui agora, eu mudei isso aqui, mas Deus sabe que não mudou. O que acontece com isso? Não vai ter resposta consistente, não tem mudança de verdade. E nós temos que viver essas mudanças. E para viver precisamos dar o que Deus falou. Se tem que apartar, se tem que separar, separa. Separa da parentela não está incluído casamento, tá? Para quem às vezes já faz essa ligação
né? Ah, tá vendo? Eu pensei isso, Deus está me respondendo. Não, isso aí não. Não cai nessa cilada, não. Isso aí é a Sarai, né? Teoricamente que tinha um problema, Deus não falou para ele separar. Foi ou não foi? Sarai continuou com ele foi abençoado. Então, para aqueles que às vezes, tá vendo? Opa, não, isso aí já nem tira da sua cabeça, porque aqui parentela é uma coisa, família é sagrada. Então, tira. Família não. Não, mas meu problema não. Seu problema são as suas respostas. Ninguém é seu problema. Então, dê respostas a Deus, como Abraão deu. E você dá resposta a Deus, Deus te dá resposta. Corta onde tem que cortar. Se é na tua mente que você tem que cortar algo, corta. Se você tem que cortar algo, é uma atitude que você insiste, por um tempo você se arrastou com isso e funcionou. Quantas pessoas que eu vejo que, insistiram em algo, não, tá vendo, está funcionando, tá tendo resultado, mas lá dentro ela sabia. Eu estou produzindo na carne, isso tem tempo, isso tem data, isso tem começo, meio e fim. E agora está vivendo o fim dos resultados que foram bons e está começando os resultados que são ruins. O que eu faço agora? Paga o preço que você não pagou lá atrás. O preço que o Abraão não pagou lá atrás, ele teve que pagar agora. Mas ele começou a pagar e ele começou a viver o que Deus tinha com ele. Então, se eu estou vivo, se eu estou ouvindo a palavra, eu tenho que ser grato. E não deixar o diabo agora colocar um desânimo na minha vida. Então perdi tempo. Perdi, ok, mas não vou perder mais. Está entendendo? O pensamento certo não é eu perdi tempo. O pensamento certo é, não vou perder mais. Dificilmente alguém aqui vai ter a idade que o Abraão tinha nessa época. Então você está no lucro. Não vou perder mais tempo. Não vou insistir mais em projetos que não são de Deus. Em métodos que não são de Deus. Em pensamentos que eu carrego comigo lá de trás que me limitam. Deus não tem isso? Amém. Estou abrindo mão, estou soltando, estou me separando, me afastando disso aqui, para viver o que Ele tem comigo. Investir no que eu tenho que investir mesmo, para Deus colocar nas minhas mãos, fazer na minha vida o que Ele quer fazer. Ter uma atitude como a de José. Pagar o preço certo. Você paga o preço, você planta, você é fiel a Deus. Ser fiel a Deus é corresponder com aquilo que Ele tem feito você saber. Você vai colher, viver, você vai desfrutar da fidelidade de Deus. Tem gente que acha assim, quando alguém fala aquele testemunho, esse aqui foi o melhor ano da minha vida. Tem gente que tem uma crença limitante tão grande, tão pesada, que a pessoa pensa, não foi bem assim, não é bem assim. Não, você está enganado, é bem assim. E se acontece na vida de um que mora, que vive no teu tempo, você tem que colocar na tua cabeça e descer para o teu coração. Se acontece com alguém, também pode acontecer comigo. E eu vou dar condições de acontecer comigo. Então, o que está faltando é obedecer, eu vou obedecer. Eu vou enfrentar e vou pagar o preço do que é desagradável, desconfortável. Eu vou aspirar e perseguir a excelência. Eu vou fazer o que eu tenho recebido de direção de Deus, a palavra. Eu vou pagar preços de oração, de jejum. Eu vou me focar nas coisas espirituais. Não vou estar ali metade nas coisas espirituais, mas no tempo que sobra, com que não diz diretamente daquele meu primeiro, das minhas primícias. Você precisa dar primícias a Deus, ouvidos a Deus, pagar os preços que Ele requer, do jeito que Ele requer. Como depois o Abraão fez. Fazendo assim, você vê Deus se manifestando na sua vida como se manifestou na vida dele. Daqui, Abraão, agora essa terra é sua, você tem isso agora, entendeu, esse tempo lá, essas coisas, acabou, agora é outro patamar, é outro nível. Quando a gente responde, Deus também responde. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração, depois que Ló separou-se dele, o
que o Ló representa aqui hoje? Não trata nada como pequeno, não. Se veio ao teu entendimento, já ore sobre isso agora. Se veio ao teu entendimento, não importa o que foi, você pode ter pensado algo minúsculo. Já não deixa passar esse tempo, daqui a pouco tem o louvor, tem unção, você já se envolve com outras coisas, sai lá fora, alguém te pega para conversar um assunto aleatório. Não, já trabalha esse ponto na sua vida agora. Não vou mais perder tempo. Ló significa véu. É o que impede de ver. É o que cobre. O que é que está cobrindo o quê? Que talvez por conta disso não está sendo visto. Mas quem que não vê? Eu não vejo? Ok. Tua família não vê? Ok. As pessoas com quem você convive não veem? Ok. Mas Deus vê. Deus vê. E não adianta você convencer a resposta não vem das pessoas que você convence. Ou as respostas que vêm das pessoas, elas não são suficientes porque nós sonhamos. Quanta gente que ainda vive essa vida, vive para convencer, vive para ter resultado de parabéns, hein, eu vi lá, que legal, você está bem, hein, mas lá dentro você sabe que aquilo não é um resultado de verdade. Alguém está vendo aquilo naquele lugar, mas em outro lugar você tem que esconder, porque aquilo lá é uma vergonha. A melhor coisa é que você saiba, eu não tenho que fazer força para convencer. A gente tem que ser como Deus, eu sou o que sou. Eu não tenho que mostrar uma face na igreja, outra face ali em tal lugar. Sou isso aqui. O que Deus está vendo, as pessoas estão vendo, e que elas vejam que Deus está me abençoando, que Deus se agradou de mim, que Deus é quem está colocando coisas na minha vida que eu não teria, que eu não viveria se não fosse Ele. Por que Ele está colocando? Porque eu sou bom? Porque Ele me escolheu? Não, Ele me chamou, e eu tive fé para ser escolhido. Eu tive fé para passar por cima de coisas desagradáveis e obedecer a Deus. Eu tive fé para pagar o preço. Quando a minha carne estava gritando, eu quero, não deixa, não é mais fácil. Eu estava dizendo, eu vou fazer o que Deus mandou. Que pena, eu não paguei esse preço ainda. Comece a pagar agora. Você está melhor do que o Abraão, você está mais novo do que ele. Você tem ouvidos, e a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ouça a palavra. Não deixa mais essa culpa, ou esse passado perturbador, limitar a sua vida. As mesmas sentenças que você falou tanto algumas coisas que elas passaram a serem verdades para você. Quantos que disseram, eu nasci no lugar errado, eu casei com a pessoa errada, eu entrei na profissão errada, eu mudei para a cidade errada, eu estou no país errado. Não, você está dando a resposta errada. Dê a resposta certa. Pare de dizer que você errou. E comece, ainda que você esteja literalmente começando algo agora, comece agora então. Nem esse dia mais você tem que aceitar perder. Agora, esse dia, hoje, segunda-feira, 8 de maio. Não tem nada de bonito nessa data. Não é o 5/5, não é um número cabalístico, não é um domingo, primeiro dia da semana, não é um dia enfeitado, não, é um dia comum. Mas você pode ter uma atitude diferenciada. E eu declaro já para te ajudar, que você tenha em nome de Jesus. Que agora esteja acontecendo um rompimento que não aconteceu ainda em nome de Jesus. Que você não viva mais da desculpa de ontem, mas da resposta de agora, de hoje. A resposta que você dá a Deus agora.
que você está dizendo aí, fracassei agora há pouco, fui um fraco, um covarde, estava com Ló junto comigo, escondendo de todo mundo, mas não de Deus, fazendo o que o Senhor já disse para eu não fazer mais, carregando comigo o peso que eu escolhi carregar, porque Deus disse que seria pesado, mas não carrego mais. Chega, vou pagar o preço que eu não paguei, vou enfrentar o que eu não enfrentei, vou soltar agora aquilo que eu não soltei há muito tempo. Agora eu solto, eu deixo, eu vou deixar o passado no passado, vou parar de acreditar no que eu acreditei uma vida, e vou acreditar na palavra do Senhor agora. E o que a palavra está dizendo para mim, é que Deus tem essa terra que é para eu percorrer, não é para eu ficar olhando lá para trás, o que o meu pai não chegou, onde ele não conquistou, coitado do Ló, será que não é ele o meu herdeiro? Não, eu vou pisar bem firme na terra que Deus manda eu pisar, percorrer a terra que ele mandou eu percorrer, e tomar posse dela em nome de Jesus, e não ficar preso mais, aquilo que até então me prendi, que eu deixava me prender. Porque alguém aqui não pode dizer também, não, mas me prendia. Não, você se deixava prender. Você contava para você essa história. Você se via de uma maneira inferior. Você condicionava algumas situações a outras. Deus quer resposta, dê resposta a Deus. Você tem que estar agora fazendo essa oração. Senhor, isso aqui eu estou entregando para o Senhor. Isso aqui eu estou dando para o Senhor. Não seguro mais, não prendo mais, não adio mais, não seguro mais, não é meu. Trata o que o Senhor tiver que tratar com Ló, mas trata comigo também aqui agora. Não sou Deus do Ló, eu sou servo do Senhor. Pare de ser Deus de alguém, seja você servo de Deus e não Deus de alguém. Não a pessoa que se coloca entre Deus e alguém, e está carregando um fardo pesado que não é teu. Não, porque se eu não for pelo fulano, quem vai ser? A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra? Então não seja contra Deus para ser a favor de alguém. Não insista no lugar que Deus mandou você sair. Não insista com pessoas que Deus mandou você sair. Não insista com coisas que, como eu disse, não tem novidade aqui, não tem o Senhor está falando agora. Não, o Senhor está repetindo, já não sei de qual vez para você. A palavra foi, sai Abraão, sai disso, sai daquilo, sai da parentela, sai do lugar, sai desse povo. Senhor, eu oro agora para que toda cegueira, meu Deus, toda cegueira que até então estava, meu Pai, na vida dessa pessoa, que caia por terra em nome de Jesus. E eu oro ao Deus de Abraão, o Deus que imediatamente abençoou aquele homem, quando ele deu respostas ao Senhor. E eu digo, meu Deus, porque o Deus de Abraão é o meu Deus, é o Deus que está falando comigo e com cada pessoa aqui agora, que da mesma maneira que respondeu Abraão, quando ele respondeu com obediência, o Senhor está nos dizendo que o Senhor também nos responderá com bênção, com confirmação, com mudança, com estabelecimento de coisas que já foram prometidas lá atrás, por causa da resposta que nós damos ao Senhor. Meu Deus, eu peço aqui agora, desperta o teu povo a dar essas respostas. Mostra aquilo que ainda não foi percebido para essa pessoa. Se tem algo que ela não percebeu ainda, que a dor do sentimento está cegando ela, meu Deus, que as emoções estão anestesiando ela, que ela está esperando ter vontade, ela está esperando sentir para fazer algo. Senhor, eu peço, mostra para ela, para que ela veja, porque se ela ver e ela fazer, o Senhor também vai fazer. O Senhor, meu Pai, se receber resposta dela, também dá respostas a ela. E eu oro, meu Deus, para que não seja amanhã, mas que hoje mesmo já seja dia, meu Deus, essa pessoa ter respostas do Senhor, dela viver livramentos, dela ver, meu Pai, a Tua glória, dela ver fluidez, dela ter coisas que estavam amarradas, sendo desamarradas,
e ela tomando posse, Senhor, da terra, da bênção, daquilo que o Senhor já prometeu para ela e disse: eu tenho isso com você. Eu peço, meu Deus, que essa resposta seja dada. Move o teu povo, Espírito Santo. Move o teu povo para dar respostas, para cortar a própria carne naquilo que até então parecia intragável. Comer o cordeiro, meu Deus, com as vísceras, romper com uma situação de tanto tempo, dar um passo de fé apenas acreditando no Senhor, sem ter nada para ver, para tocar. Move teu povo, Espírito Santo, porque não é com razão, não é pela carne, não é com apoio que nós fazemos isso, é pela fé. E eu oro que a fé, meu Deus, que a fé mova essa pessoa para ela fazer, para ela agir, para ela falar o que ela tem que falar, e não aquilo que é gostoso de se ouvir, não aquilo que dá prazer da gente falar para uma pessoa e ver ela feliz, às vezes ver ela triste, talvez não vai ver mais ela, de romper com algo que o Senhor disse nem para pegar, para soltar algo que não era nem para ter sido segurado em algum momento. Eu peço, meu Deus, que não seja na carne, que não seja, meu Deus, nas emoções, que não seja por sentimentos, mas que essas respostas, que essas atitudes, que esses passos sejam pela fé, e que cada um deles sejam honrados pelo Senhor. Honra o teu povo, Senhor. Eu tomo posse de pessoas, meu Deus, terminando esse dia hoje como Abraão, que depois daquela atitude, aquilo que lá atrás ele tinha invocado o Senhor, aquilo que ele tinha pedido lá atrás, aquilo que ele tinha ouvido lá atrás, o Senhor, depois da resposta dele, estava ali confirmando, estava ali dando detalhes, estava ali orientando, estava ali o Senhor, meu Deus, estabelecendo. E eu declaro situações, vitórias, bênçãos, e uma história, meu Deus, de vitória sendo estabelecida, por conta das respostas de fé, que o Senhor recebe de cada um. Abençoa o teu povo, que cada palavra que o Senhor tem nos dado para nos preparar, esse programa de crescimento, preparo, meu Deus, para nós governarmos, que venha alimentar o espírito de cada um, para que cada propósito do Senhor se cumpra, para que não estejamos fora nenhum milímetro, meu Deus, da tua vontade, do teu propósito, mas que todo ele se cumpra na nossa vida, seja aqui dentro da tua casa. E eu te agradeço por cada um, meu Pai, que venceu, superou, seja o que foi que aconteceu, que viveu, que ouviu, que não viu, que não ouviu, e que está aqui para ouvir essa mensagem. E peço força, poder, peço resiliência, meu Deus, para que não seja essa pessoa um servo teu de uma atitude, mas de uma vida, meu Pai, de fidelidade no Senhor, para que não seja estabelecido hoje, perdido amanhã, mas estabelecido, meu Pai, e que a cada dia bênçãos sejam derramadas, mantidas, e que continuem, meu Pai, e que a vida dessa pessoa seja uma constante crescente no Senhor. Que cada uma, meu Pai, seja abençoada pelo Senhor. Eu concordo com cada oração. Eu declaro que o Senhor levante no nosso meio Eliaquins. Levanta, Senhor, aqueles que têm pedido, que têm buscado, meu Deus, que já entenderam o propósito em que o Senhor os colocou, os chamou para estarem, porque o Senhor quer fazer, porque o Senhor quer abençoar, porque o Senhor quer derramar, já entenderam e se colocaram nessa posição, já foram, meu Pai, se tornaram reparadores de brechas. Que o Senhor coloque muito mais nas mãos, confia muito mais nas mãos, porque o teu chamado para nós, meu Deus, é para servirmos o Senhor com a nossa fé, e as pessoas, meu Deus, com a nossa vida, com as nossas obras, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, e com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, como mordomos para administrar. Que cada um se coloque nessa posição, para receber, meu Pai, muito mais do Senhor, e fazer muito mais para representar bem o Senhor, como, meu Deus, o diplomata, como o embaixador que foi chamado para ser nessa terra.
Eu declaro unção, eu declaro sabedoria, eu declaro força na vida do teu povo, eu declaro que cada um esteja e viva a vida que o Senhor chamou para viver, em nome de Jesus, amém, amém.